Sejam todos muito bem-vindos. Sou o primeiro sargento Luini da seção de disciplinas acadêmicas da ESA. Nesta videoaula, referente à aula número 9, iremos corrigir os exercícios do capítulo 4 da disciplina de estatística. Boa aula a todos. Primeira questão. Universidade Federal do Mato Grosso, adaptado. Em um estudo sobre o potencial de germinação de sementes de algodão, dividiu-se uma área em 48 parcelas com a mesma área, tipo de solo, iluminação, etc. Em cada uma dessas parcelas foram plantadas 4 sementes e verificou-se o número de sementes que germinaram. Os dados obtidos são apresentados a seguir. Especifique a variável estudada, classificando-a quanto ao tipo de variável e justifique a sua resposta. Então, pelo enunciado, a gente vai verificar que a variável estudada é número de sementes que germinaram. E a classificação dela quanto ao tipo é quantitativa discreta. Quantitativa, porque os seus valores são expressos por números, e discreta, pois ela é enumerável, ou seja, foi obtida a partir de um processo de contagem. Basta a gente observar a tabela que foi nos fornecida. Item bravo. Represente tabularmente os dados supracitados de acordo com a distribuição de frequências, sem intervalos de classe abaixo, completando as células em branco. Então, nós temos uma tabela aqui, referente a uma distribuição de frequências sem intervalos de classe, em que nós temos aqui as colunas do número de germinações, a frequência absoluta, FI, frequência absoluta relativa, FR, frequência acumulada, FAC, e frequência acumulada relativa. Então, partindo dos dados que nos foi fornecido pela tabela, do enunciado, nós vamos obter os seguintes resultados. Nós percebemos que nós temos essa quantidade de número de germinações, 0, 1, 2, 3 e 4. E percebemos que o número de germinações correspondente a 0, a frequência absoluta dela respectiva é igual a 20. Basta a gente voltar na tabela e verificar quantos zeros possui aqui esses dados aleatórios. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, a frequência referente ao número de germinações 0 é 20. Se voltarmos lá na tabela, verificamos que o número 1 vai se repetir 10 vezes. O número de germinações 2 terá frequência absoluta de 5. Número de germinações 3, frequência absoluta 4. E número de germinações 4, frequência absoluta correspondente a 1. E o somatório, o total de observações, fecha em 40. Basta a gente somar esses valores e iremos obter aqui o valor de 40, o total da frequência absoluta. Já a frequência absoluta relativa, basta a gente passar essa coluna aqui da frequência absoluta para a porcentagem. Então, a gente vai comparar cada valor desse daqui, dessas células, com o valor total. Então, no primeiro aqui, na primeira célula, a gente vai ter que 20 sobre 40. 20 sobre 40 é igual a 0,5. Passando para a porcentagem, nós temos aqui 50%. Na próximo item, nós temos 10 sobre 40, que vai bater um valor de 0,25. Passando para a porcentagem, 25%. E assim sucessivamente. Número de germinações 2, cuja frequência absoluta é 5, corresponde a uma frequência absoluta relativa de 12,5%. Preenchendo aqui as demais células, vamos ter que 10% e 2,5%, cujo somatório efetuará aqui, cujo somatório será de 100%. Com relação à frequência acumulada, nós temos aqui que, num primeiro momento, com o número de germinações correspondente a 0, que a frequência absoluta, a acumulada, é correspondente à frequência absoluta, ou seja, até nesse primeiro momento de acúmulo aqui, eu tenho apenas 20 observações. Quando eu for para a próxima linha, basta eu pegar esses 20, que na próxima linha correspondente ao número de germinações 1, nós temos uma frequência absoluta correspondente a 10. Se eu tinha 20 anteriormente, com 10 que foi somado agora, no segundo momento, nós temos a frequência acumulada correspondente a 30. Fazendo os demais procedimentos, 30 mais 5, bate 35. 35 mais 4, bate 39. E 39 mais 1, gera um acumulado aqui de 40. Então, aqui fica um tracinho, porque não há, a gente finaliza aqui a frequência acumulada na linha anterior. Já a frequência acumulada relativa, então, quando tivermos esse termo relativo, basta a gente passar para a porcentagem. Correspondente a essa frequência acumulada de 20, 20 comparado com 40, 50%. Observem o quê? Que a frequência absoluta relativa
aqui na nossa primeira linha, ela é de 50%, que é a mesma da frequência acumulada relativa também aqui da primeira linha. Então, se eu tenho 50% aqui na primeira linha, na segunda eu vou ter 75%. Ou seja, quando eu fizer 30 dividido por 40, eu vou achar 0,75. Multiplicando por 100, vou achar 75%. E a gente pode fazer o somatório sempre com a linha seguinte. Se eu tenho 75% aqui, somo com 12,5%, então eu vou obter 87,5%. Somando com mais 10% da linha posterior, 97,5%. Somando mais 2,5%, vou fechar aqui a frequência acumulada relativa em 100%. Item chave: qual a porcentagem de parcelas que germinaram no máximo 2 sementes? Então, basta a gente verificar na tabela na nossa tabela a frequência acumulada relativa com o número de germinações igual a 2. Então, como ele quer a porcentagem que germinaram no máximo 2 sementes, basta a gente verificar aqui a frequência acumulada relativa aqui nessa célula, a frequência acumulada relativa, que aqui nós temos acumulados número de germinações 0, número de germinações 1 e número de germinações 2, ou seja, no máximo 2 sementes, ou seja, vai ter aqui uma frequência acumulada relativa de 87,5%. Questão número 2 da Universidade Federal do Mato Grosso. Os dados seguintes representam 20 observações relativas aos índices pluviométricos de determinados municípios do estado. Item alfa: construa a distribuição de frequência com intervalo de classe, completando as células em branco. Então, aqui a gente vai construir uma distribuição de frequência com intervalo de classe. Observamos aqui que, inicialmente, para o preenchimento aqui dessas células em branco, o primeiro passo é colocar os dados da tabela primitiva em rol, ou seja, colocar eles em ordem crescente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, como aqui inicialmente os dados estão de maneira aleatória, aqui nesse ponto a gente vai colocar eles em rol, ou seja, numa ordem crescente, partindo aqui do 141 até chegar no número 60. Esse foi o nosso primeiro passo. Com relação ao segundo passo, nós devemos calcular a amplitude amostral. Para o cálculo dessa amplitude amostral, basta a gente pegar o maior valor menos o menor. Então, 160 menos 141, bate aqui a nossa amplitude amostral no valor de 19. No terceiro passo, devemos calcular o número de classes utilizando a regra de Sturges. E para esse fato, como o logaritmo de 20, o exercício, logicamente, ele vai dar esse valor já pronto para a gente. A gente só vai ter que fazer a substituição. Então, esse valor aqui ele já vem pronto. Nós sabemos que foram coletados dados de 20 municípios. Então, esse N é igual a 20. Então, substituindo aqui na fórmula, vai ficar 1 mais 3,3 vezes log de 20. Log de 20 é igual a aproximadamente 1,3. Fazendo aqui as operações, vamos achar 5,9. E vamos arredondar esse valor. Então, 5,9 a gente arredonda para 5. A partir de 5,5 a gente arredonda para 6. Abaixo de 5,5 a gente arredonda para 5. No quarto passo, a gente vai calcular a amplitude de um intervalo de classe. Para o cálculo dessa amplitude, basta a gente pegar o valor que a gente obteve no passo número 2 e o valor que a gente obteve no passo número 3. Então, 19 dividido por 5 vai bater 3,8. Nesse ponto aqui, eu gostaria de chamar a atenção que, para o cálculo dessa amplitude, o valor deve ser arredondado para o primeiro número inteiro a maior, por convenção. Então, como aqui deu 3,8, a gente vai fazer o arredondamento aqui para 4. Então, a gente vai ter aqui a amplitude do intervalo de classe correspondente a 4. Sendo assim, a gente pode concluir, então, que a nossa distribuição de frequência com intervalo de classe terá 5 classes com intervalos de 4. 5 classes, que é o que a gente obteve lá pela regra de Sturges, e o intervalos a gente obteve aqui por essa regrinha, fazendo aqui a amplitude amostral dividido pelo número de classes. Já no quinto passo é a construção da tabela de frequência com intervalo de classe propriamente dito. Então, observamos pela regra de Sturges que nós temos 5 classes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fez o preenchimento aqui da primeira coluna. Para o preenchimento da segunda coluna, que nós temos aqui os intervalos, nós já sabemos que vai começar no menor valor, ou seja, o 141. Então, 141, o intervalo dele é fechado, ou seja, ele está incluso, e o 145, o intervalo dele está aberto, ou seja, ele não entra na contagem. Como a amplitude aqui é de 4, então 141, 142, 143 e 144. Portanto, o 145 não entra.
Já para a próxima célula, a gente vai ter o 145 aqui incluso, ou seja, ele está aqui pertencente a esse intervalo, e vai variar até o 149. Lembrando que 149 é intervalo aberto. Para a próxima classe, 149 a 153, a outra 153 a 157 e a última aqui 157 a 161. Para o preenchimento aqui da terceira coluna, nós temos a frequência absoluta. Basta a gente verificar lá, então, na nossa tabela inicial, quantos valores nós temos variando de 141 a 144, inclusive. Lembrando que o 145 não entra na contagem. Então, voltando lá, vamos verificar de 141 a 144. Quantos valores nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. 145 não entra. Então, a frequência dele será correspondente a 7. Já no intervalo de 145 a 148, inclusive, vamos verificar lá qual é a frequência dele, de 145 a 148. Então, 145, 1, 2, 3, somente 3. Então, a frequência desse intervalo de classe será 3. Fazendo o mesmo trabalho para as células seguintes, vamos verificar aqui que na terceira classe nós temos uma frequência de 4, na quarta classe uma frequência de 1 e na quinta classe uma frequência de 5. Isso gera um somatório, o número das nossas observações. Somando esses valores aqui na vertical, 7 mais 3 mais 4 mais 1 mais 5, dá correspondente que é o somatório de 20. Já para o cálculo da quarta coluna, que é o cálculo do ponto médio, basta a gente fazer a média aritmética entre os dois extremos aqui do nosso intervalo. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho 141 e 145. Somando os dois valores, vai dar 286. Dividido por 2, bate 143. Então, a gente faz essa média aritmética, ou então, já que a amplitude é 4, a gente soma 2, uma outra maneira de se fazer, a gente soma 2 no valor inicial, ou seja, 145 mais 2, 147. 149 mais 2, bate 151. 153 mais 2, bate 155. 157 mais 2, bate 159. Então, aqui a gente preencheu que as células correspondentes ao ponto médio. Já para o preenchimento aqui da quinta coluna, frequência absoluta relativa, ou seja, eu vou pegar aqui a coluna da frequência absoluta e vou passar na forma de porcentagem. Então, aqui eu vou fazer uma comparação. 7 dividido por 20, vou achar 0,35, 35%. Próxima célula, 30 dividido por 20, 0,15, 15%. E assim o preenchimento para as demais células. Aqui eu vou ter o total de 20%, 5% e 25%. Total da frequência absoluta relativa vai bater aqui 100%. Já para a frequência acumulada, da mesma forma que a gente fez lá na distribuição de frequência sem intervalo de classe, a gente vai fazer aqui também. Então, na frequência acumulada, na primeira célula, ela vai corresponder à frequência absoluta, aqui na nossa primeira classe. Já para o preenchimento da segunda célula, basta a gente somar com o valor da próxima célula. Então, 7 mais 3, bate um fechal de 10. 10 mais 4, fechamos com 14. 14 mais 1, fechamos 15. 15 mais 5, fechamos aqui a frequência acumulada de 20. Agora, a frequência acumulada relativa, basta passarmos esses valores da frequência acumulada para a forma de porcentagem, sempre comparando com o seu valor total. Então, 7 sobre 20, bate 35%. Observe que, inicialmente, esses valores vão ser os mesmos, vai dar a mesma porcentagem. Já para a frequência acumulada relativa da próxima linha, nós só podemos somar 35 mais 15%, 50%, 50% mais 20%, 70%, 70 mais 5, 75, 75 mais 25, fechamos aqui, portanto, em 100% aqui a frequência acumulada relativa. No mais, obrigado a todos pela atenção, fé na missão.